para o nosso primeiro bloco de hoje, que é o Doutor Responde. E a pergunta hoje vai ser direcionada ao Leandro, doutor Leandro. E a pergunta vem da Jéssica Darling, de Santa Luzia, que mandou um e-mail com a seguinte pergunta: doutor, o pai da minha filha me paga todo mês R$ 200 de pensão alimentícia. Ele falou que se eu entrar com ação contra ele, ele vai pedir a guarda da minha filha e que eu vou ficar sem ela, já que ele tem condições financeiras e eu estou desempregada. Doutor, ele não teria que pagar 30% do salário dele? Eu posso perder a guarda da minha filha? Então fica aí a pergunta para o nosso querido doutor Leandro Aguilar. Essa pergunta que a Jéssica está fazendo aqui é uma pergunta que muita gente tem dúvida. E muita gente tem o direito, muitas crianças têm o direito tolhido por causa desse tipo de ação, né? Desse tipo de pai que ameaça, né, a mãe. A mãe não sabe, né? Ele ameaça a mãe de tomar a guarda do filho, da filha, né? Baseado para não entrar com processo de pensão alimentícia, para poder lucratear, né? Para poder afanar, né, o direito da criança. O que acontece, Jéssica? Não existe essa de perder a guarda, não, tá? Não tem essa de perder a guarda. Ninguém vai perder a guarda, não. A discussão ela é muito mais aprofundada. Não basta o cara querer a guarda e querer a guarda somente para poder se vingar, porque pelo que eu entendi aí, ele falou que se você entrar com o processo, ele vai pedir a guarda. Ora, criança não é brinquedo, criança não é objeto, né? Não é objeto que você vai utilizar para poder cumprir ali, para poder satisfazer o seu ego, né? Então, o que acontece? O pai, quando ele fala desse jeito, você pode ficar tranquila e serena que você não vai perder a guarda da criança, que não existe essa de tomar a guarda. Pelo contrário, você precisa exercer o direito do seu filho, da sua filha, de requerer a pensão alimentícia condizente com o que realmente ela precisa. Você está falando que ele paga R$ 200 de pensão. Olha só, R$ 200 de pensão não é nem 20% do salário mínimo. Não é nem 20% do salário mínimo. Não existe essa de 30% não, viu? É divulgado aí nas redes sociais, o pessoal fala que não é 30% do salário da pessoa. Não. Como é que é feito para poder saber o valor da pensão alimentícia? A gente vai olhar um binômio de necessidade que a criança tem com a possibilidade que o pai tem de pagar. Primeiro a gente vai ver qual é a necessidade da criança. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar toda a documentação, todos os gastos que a criança tem durante o mês, todos os gastos que ela tem mensal, né? Gasto com alimentação, gasto com vestuário, gasto com lazer, com escola, né? Todo tipo de gasto que ela tem, a gente com saúde, a gente pega e calcula aquele valor. Baseado naqueles gastos, que é o que a criança precisa, a gente vai ver a possibilidade que o pai tem de pagar. Então, às vezes, a criança tem uma necessidade de R$ 3.000 por mês. Exemplo, tá? R$ 3.000 com plano de saúde, escola, alimentação. Porém, o pai ele ganha R$ 2.500 por mês. Não teria como ele pagar esses R$ 3.000. Então, como é que faz? É feita uma ponderação entre essa necessidade e a possibilidade. Era como se ele estivesse morando com o pai, né? Como é que o pai ia arcar com aquilo ali? Então, teria que fazer essa ponderação. Também o contrário é válido. Vou dar um exemplo do Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho ganhava mais de R$ 1 milhão por mês. Se a gente estabelecesse 30% do salário, né? O filho dele receberia R$ 300.000 por mês de pensão alimentícia. Ora, por mais que tenha gastos com segurança, né, com várias coisas, R$ 300.000 por mês não é alimento. Você não gasta R$ 300.000 por mês, e sim é patrimônio. Então é necessário fazer essa ponderação, né, também, para quem ganha muito. Justamente porque qual que é a real necessidade da criança? Não, como é o filho do Ronaldinho, ele precisa de pagar um segurança, precisa de uma escola mais top, ele tem que ir um transporte mais ágil, então ele vai ganhar lá, sei lá, 20 mil, 30 mil, vai ser decidido de acordo com o que for comprovado nos autos a questão dos gastos. É essa forma que é feita essa determinação para poder chegar ao valor da pensão alimentícia. Não basta simplesmente falar 30% do que a pessoa ganha. Não é assim que funciona. E também não existe essa de ameaçar a criança tirar a guarda da pessoa. Porque nesse processo a gente vai discutir duas coisas. Primeiro é o seguinte, a guarda de fato, quem que exerce a guarda de fato é a mãe. A mãe que exerce a guarda de fato como é que a gente faz? Em regra, a gente utiliza a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É onde que os dois, o pai e a mãe, participam da vida civil da criança. Decidir qual escola que ela vai estudar, decidir se ela vai ou não viajar nas férias, decidir os gastos que ela tem. Então, ali, o pai e a mãe, ele tem que ter um mínimo de diálogo possível. Por quê? Geralmente, uma separação, o que é mais prejudicado são os filhos. O mais prejudicado é a criança.
Então, a gente tem que ter esse feeling para tentar diminuir, minimizar o máximo possível desse sofrimento que a criança tem. Porque ele tem Antes era, meu pai e minha mãe estavam juntos, estavam comigo. Agora não tem mais meu pai nem minha mãe. Agora tem um genitor e uma genitora. Ora, pai e mãe a gente não divorcia de pai e mãe, a gente não separa de filhos, né? Então o pai tem que fazer o papel de pai, a mãe tem que fazer o papel de mãe, e aí a gente utiliza através da guarda compartilhada. Mas às vezes não tem condição nenhuma de exercer essa guarda compartilhada. Então o que a gente faz? A gente pede a unilateral. Mas a unilateral, ela é exceção. A regra é a compartilhada, justamente para quê? Para minimizar o máximo possível dos efeitos que uma separação possa causar sobre uma criança. Então, basicamente é isso, Jéssica. Não existe essa de 30%. O que vai se determinar, o que a gente vai olhar é o caso prático, é quanto que o cara ganha e quanto que sua filha precisa gastar mensal ali com alimentos, tá? E também, sobre a questão da guarda, não existe essa também de eu vou tomar a guarda. Não é bem por aí, não, né? A gente vai analisar, inclusive, essa ameaça. Essa ameaça é um motivo para a guarda ser unilateral para você que já exerce a guarda de fato. É isso aí, senhores. Mais alguma dúvida? Muito bom. Muito bom, acho que ficou muito bem esclarecido aí para a Jéssica, né, essa questão do plano de saúde, ou, perdão, a questão da pensão alimentícia, da guarda da pensão alimentícia. Infelizmente, eu só queria fazer uma observação importante, Leandro, né, mais uma observação importante, é que os pais, eles precisam entender que os filhos, eles não podem, em hipótese alguma, entrar no meio dessa confusão, dessa situação que acontece pós-separação, porque a criança é muito afetada. A criança, muitas vezes, ela está em formação psicológica, né? E ela começa a passar por uma situação complexa, porque os pais estão em guerra devido ao fim do relacionamento. Às vezes o pai quer prejudicar a mãe, porque ele imagina que a mãe vai estar utilizando esse valor que ele paga para a pensão do filho para poder fazer outro tipo de... gastar de outra maneira. Agora, veja bem, muitas das vezes, o pai que pensa isso é o cara que paga R$200, R$300. Veja se uma criança é capaz de sobreviver com R$300 apenas, e se a mãe ainda pegaria esse dinheiro para utilizar de outra maneira. Né? Então, que os pais possam ter essa conscientização de que os conflitos ali que ocorreram no relacionamento, jamais eles podem afetar a criança tem que ser blindada de toda essa situação que envolve o término de um relacionamento. Né? E aí essa questão de pensão alimentícia, dessas ameaçazinhas que acabam afetando a criança, elas não podem acontecer. É necessário ter essa conscientização humana, seja do pai, seja da mãe. Só um detalhe, Damião, também que você acabou fazendo lembrar aqui. Também vale para a mãe isso, tá? Porque Sim. Às vezes a mãe, o pai ele teve uma dificuldade, não consegue pagar a pensão alimentícia, ele não paga no mês. Isso não quer dizer que ele está eximido, não, tem que pagar. Né? Mas às vezes a mãe ameaça de não deixar o pai ver a criança porque ele não pagou a pensão. A gente tem que perceber o seguinte, como eu falei, as crianças não são ferramentas de vingança. Não podemos utilizar as crianças como ferramenta de vingança, nem para o pai e nem para a mãe. As crianças são pessoas que precisam do nosso cuidado, que precisam do nosso carinho e que a gente tem que fazer o máximo possível, passar por cima dos nossos sentimentos para poder protegê-las. A minha tristeza, quando eu milito na advocacia de família, é justamente ver pais se engalfinhando, brigando e utilizando das crianças para um atacar o outro. Você não vai ver o meu filho, eu não deixo você ver meu filho por causa que você fez isso ou aquilo, eu vou tomar o filho de você, você não vai deixar. Gente, são pessoas. Nós estamos falando de pessoas. E pessoas que não tem nada a ver com o problema dos dois. Porque necessita de maturidade, das pessoas terem maturidade e ver realmente se eles amam o filho deles e se vale a pena utilizar os filhos para poder se vingar do ex-cônjuge. A alienação parental é um problema do ser humano. Pessoal. Né? Você vê que nem sempre ela se dá em razão da inadimplência das verbas alimentares, né? Das obrigações alimentares. Em grande parte das vezes, inclusive, ela se dá porque um dos ex-cônjuges passa a ter um novo relacionamento. Né? A grande verdade é aí tudo bem, aí vem tudo à tona. Olha, ela ou ele está inadimplente, já não paga mais, e aí é toda uma discussão. E eu não sei se tem solução não, viu, pessoal? É por isso que existe, inclusive, um instituto, que é o Instituto da Alienação Parental, né? Que discute esses acontecimentos dentro dessa relação, né, de